Nu, mírala. É como se hoy no se hubiera puesto nunca um vestido, diz o Peg, la contable Jeff, y sus compañeras de trabalho, que estava em tropel cotila a sua alrededor, as intieram com la cabeça. Los empleados de la agência de viagens Fênix, que tinha o honor y la suerte de trabalhar em sua oficina de representação em o estrangeiro, concretamente em Jamaica, se reunieron hoy para celebrar uma fiesta de empresa. Era um acontecimento pequeno pero brilhante, porque normalmente, la jefa de la sucursal local, Kate, era extremadamente estricta com seus subordinados y não aprobava todo tipo de diversiones. Pero ultimamente las coisas haviam cambiado. Tanto que se notou y se cotileou. La inabordable nevera Kate se ha enamorado. Bajo la fiesta corporativa alquilado um pequeno restaurante em la costa, famosa por la cocina local, la perla de los quales era, por supuesto, uma variedade de mariscos. Y é o objeto de la pasión de Kate estava aqui hoy. Y não estava solo, lo que, por cierto, no solo anadia picante a toda la situação, sino que deixava entrever um escandaloso desarrollo de los acontecimentos. O caso era que o Jeff havia conseguido enamorar-se de uma subordinada casada. É certo que estava casado de forma estranha, y sua esposa durante mucho tempo nadia los olhos de nadie viu. Y aqui, la trajo com el a las vacaciones, para la companhia, así. Y las línguas chismosas estavam cotileando para que Kate se diera cuenta de que não lhe esperava nada. Sí, era o tipo de amor que dizem que ao princípio no correspondido y luego venenoso, destrutivo para todas as partes. Estás descansando? La mismíssima reina de las nieves apareció de repente cerca de los contables, o especialista em publicidade y alguns outros empleados. Ataviada com um vestido futlar negro, complementado com um estricto colar de perlas y um elegante y, naturalmente, caro relógio em la mano, hoy tinha um aspecto especialmente duro y sombrio. Sí, así es. Sus olhos pareciam dispostos a lançar raios. Y seus lábios, apenas pintados com carmim nude, pareciam enfermizamente pálidos. Todo maravilhoso. Peg sorriu com essa sonrisa mil vezes utilizada que se supõe que debes conceder a tus superiores. Estás estupenda. Felicitou a su superior. Y aí está, anadiou em um sussurro sarcástico. Realmente não entendemos por que ela trajo. Era mais ou menos a mesma esposa de Nick, que hoy por primeira vez, como elos Lolama, sacou em público. Parecia de uns 30 anos. Piel oscura, olhos marrones, pelo negro. Tão pronto como entrou em la sala, muitas pessoas se miraram com compreensão, por lo que, los rumores eram ciertos, hace aproximadamente um ano Nick tuvo um romance com uma mulher local y a hora, hasta tal ponto que incluso se casou. Y seria melhor se tratara de alguma sensual tia buena de esos anúncios de biquinis. Pero no, esta era de lo mais corriente y nada sosa. Sus tacones se tambaleavam, levava-o pelo revuelto y despeinado, sus movimentos eram angulosos y o vestido lhe apretava demasiado o estômago y nas caderas. Manicura, maquilagem? No. Todo natural, pero eso obviamente não é algo corporativo. Quando Nick lhe apresentou a alguém de aqui, lhe estrechou a mano com firmeza, como um homem. Também se reía de forma inapropriada, y tinha tantos aperitivos em el platô que Peg entrecerrou os olhos com suspicácia, e não lhe importava su peso, o estava embarazada, o quizá las duas coisas. Pero Peg se guardava esos cotileios para mais tarde, em Kate deu mal trago a su coquetel, sem álcool por cierto, y mirou a la pareja. Maldita si. Por que ela havia traído aqui? Hoy tinha a intenção de hablar francamente com Nick de que esto não podia durar muito mais. Esta estranha y equivocada história de amor unidireccional havia empezado quando Kate acabava de ser trasladada a esta sucursal de la agência de viagens há uns 6 meses. Não era só um salto, era todo um despegue em sua carreira. Ela, apesar de seus 2 títulos universitários y 8 anos de experiência, estava terrivelmente nerviosa porque lhe dava medo fracassar. Nick acudiu ao resgate, aunque no se lo haviam pedido.
Resultou que era perfectamente capaz de hacer frente a suas duas obrigações, organizar vacaciones VIP para clientes VIP y ayudar a Kate a instalar-se em um novo lugar. Y ao princípio ela simplesmente lo agradeceu. Era realmente mais fácil assim. Pero, por supuesto, para não rebaixar sua dignidade profissional, fingiu que ela mesma podia encargar-se de todo perfectamente. Kate estava acostumada a ser fuerte. La vida se lo havia ensinado. E a los 7 anos supo que era hija adoptiva. Sua madre murió em el parto, su padre, era desconhecido, pero el destino, como elos lo llaman, sonrió y ela caiu em manos de um matrimônio, que devido a problemas de saúde desesperados por ter hijo. Era gente bastante ricos que fueron capazes de cuidar de que la pequena Kate não necessitava nada. Y também se aderiram ao princípio de que o ninho é como um pequeno adulto y por lo tanto criado Kate, como elos mesmos dijeron, são moços de color rosa, em el rigor, la responsabilidade, montão de responsabilidades. Kate se graduou de la escuela como um excelente estudiante. Entonces, entrou em la universidade, pagado. Estudiando. Y estudiando outra vez. Que é esse todo esse romance y tonterias estudiantiles? Le arrancariam la cabeça por eso. Sí, sabia que era fruta proibida para ela. Solo se havia caído del vagão uma vez. Fui com um chico que conheceu em um restaurante. Y não era um imponente desconhecido que, tras echar um vistazo à la hermosa chica de la mesa de ao lado, lhe envia um postre de regalo. Era um camareiro. Palavra por palavra. El, traindo la cuenta, puso uma servileta em la bandeja, donde garabateou su número de teléfono. Ela lamoa. Por supuesto, Kate havia esperado manter esta aventura em secreto. Pero. No rubo suerte. La amiga de sua madre pilou a la pareja paseando por el parque, patinando y riendo-se a carcajadas. Y todo habría estado bem a e quizá. Pero es amiga oyó por casualidade a Kate hablando com el jovem sobre la noche que haviam pasado juntos. Sí, tuvieron algo. A Kate no le arrancaram la cabeça. Pero le dieron tal paliza, tal entrenamiento que se puso histérica y tuvo que lamar a uma ambulância. El médico de la ambulância, por cierto, literalmente torció el dedo em la sin y dijo que la chica, um adulto, su novio, também, lo que significa que tal interferência em la vida privada de los jóvenes de los padres, incluso se estão preocupados, pero e da normalidade y conduzirá em el futuro ao hecho de que los nietos no esperarán nietos. Ao médico, por supuesto, nadie le hizo caso. Y quando se fui, dizendo que o coração de la niña estava temblando, porque ela estava rugindo mucho, de novo se le habló em sério. El padre adoptivo de Kate amenazou com que el tinha contactos y le arreglaria la vida a su pretendiente. Kate não queria eso em absoluto. Assim que le dijo ao Chico que tinham que romper. E se encogió de ombros y dijo, está bem, que assim se. Estavam bem juntos, eram geniales. Fui um golpe para Kate. Ela pensou que estava em amor, supongo. Esa foi sua primeira y última decepção. Sua primeira y última aventura romântica. Luego, para alegria de seus padres, se hizo inteligente. Luego se fui a trabalhar em turismo. Y después de estabelecer-se ali, después de haber demonstrado sua valia, fui a obter uma segunda educação superior. Porque o conhecimento, como decía seu padre, não existe em excesso. Y aqui, com pouco mais de 30 anos, Y no que ha conseguido. Trasladada a trabalhar ao estrangeiro. Há dinheiro para trajes de negócios de marca. Há respeito, autoridade. Há de todo. Y solo recentemente Kate se deu conta com surpresa y horror lo que se encontra em el coração de esa estrana, sofocante, como se peliscar sensação de que a veces la visita. De repente se deu conta de por que lhe resulta tão desagradável mirar a las parejas monas por la calle, por que lhe irritam todas las comédias românticas y nos melodramas sobre valores familiares. Se deu conta de que la razão por la que reacionava como lo hacía era porque ela mesma lo echava de menos.
Y tal revelación y no fui feliz. Era como as luzes rojas de aviso que anunciavam que nuestra nave estelar Lilant se havia estrelado em um planeta desconhecido Y que não havia sido segundo planeado, porque necessitávamos conquistar o espacio. Kate se convenció de que não necessitava nada de esto. Carreira, estabilidade. Y sentimentos, romances. Oh, solo pode causar problemas em sua vida, não será capaz de separar-se em duas esferas de la vida. Tener tiempo para todo. Aqui um pouco mais construirá uma carreira Y luego. Pero eu propio ser de Kate, algo oculto em no mais profundo de ela Y adormecido durante muitos anos, a hora como se despertar a Y gritar que no se puede dejar la vida para después. Que é esse necessario, como eu aire é esse necessario ordinário tal felicidade feminina. Y tales contradicções mentales cabrearam a Kate. Ela tinha outros planos. Y este traslado a um novo lugar de trabalho. Y así fui durante este tempo difícil que conheceu a Nick. Y se perdió o momento em que se enamorou. Por primeira vez em sua vida. Não me importa se tinha um anillo de bodas em seu dedo. Así que Kate empezou a soltar-lhe indirectas a Nick. Lo melhor que pudo. Lola amava a sua oficina e Y o elogiava por seu trabalho. Ela lhe daria um bono de lanada. Que invitou a comer juntos em um almoço de negócios Y hablar como se de negócios. Ela incluso tratou de desabrochar um botão extra em sua blusa Y rociou perfume dulce e caro, que se lamava a tentação de la sirena. Pero Nick estava ciego. O era muito resistente. Kate se sentiu tão estúpida. Y se culpou a si mesma por não saber estar em uma relação. Como envidiava a suas jovens subordinadas, a todas essas chicas que solo pensavam que, em lugar de dar lo melhor de si mesmas em eu trabalho, era ir por aí tomando café, discutindo de modelitos Y de hombres. Que a experiência deviam de ter todas elas. Y entonces Kate se decidiu. Lamou a Nick a su despacho Y. Sentada à la mesa em um caro salão executivo de cuero, de repente cambiou ao tuo Y anunciou que sentia debilidade por ele. Dijo que lhe gostava como homem. Lo siento, Kate, dijo Nick. Pero ya sabes. Soy um homem casado. Estava tão herida, tão ofendida. Y fui como se la mente de Kate se hubiera partido em duas. Se dava conta de que ele não se comportava com lógica, de que seu coração não era livre, Y ela devia empezar a comportar-se como uma mulher madura Y estabelecida, não como uma ninha caprichosa. Pero, por outra parte, Kate não podia aceitar o rechazo. Sentia como se Nick fuera o último homem sobre la tierra Y perder-lo significara para ela uma derrota eterna. Y aunque seu amor por ele havia começado a derretir-se silenciosamente. Lo que quedava era ressentimento. Irritação amortiguada. Y este peligroso coquetel se encontrava agora em um estado similar ao de la lava de um vulcão antes de uma erupção catastrófica. Se parece a mim, e pensou Kate, evaluando a la mulher de Nick com essa mirada que só uma mulher celosa pode utilizar para evaluar a outra mulher despiadadamente celosa. Era mais ou menos de la mesma estatura, pero Lilia era uns 5 anos maior, isso estava claro. Ambas tinham o pelo negro, pero la piel de Kate era muito mais clara. Y seguramente, pensou Kate, ela não se habría dejado poner tão em forma. Acaso sabe esta mulher lo que é esse um ginásio? No, Lilia não estava gorda, ni sequer helenita, pero sem dúvida deveria perder algo de peso em los braços Y nas piernas. Pero, pensou com uma sonrisa irônica, que coma como uma louca. Quizás Nick se daria conta de que há outras mulheres em el mundo. Carino, quando vamos a... Nick tentou cuidadosamente dirigir-se a sua mulher para saber quando iba a ser lo que havia venido a ser, pero ela le lançou tal mirada que decidiu que, por sua própria saúde Y sua vida, seria melhor calar-se Y de jarla sola com la bandeja casi vacía de huevos helenos. De hecho, não era buena ideia acudir a um acto corporativo como aquele. Pero Lilia havia decidido de alguma maneira que pareceria lo mais natural Y correto para empezar. Y quem era eu para discutir? Aunque, para ser honesto,
Desearia estar lejos de todo esto em primeiro lugar. Não era que se arrepentiera de haver conhecido a Lilian, que isso era impossível em princípio. La amava com toda a sua alma. Pero não poderia o destino haver-lo arreglado para que sua vida fuera menos complicada y menos unil como este? El não estava preparado para estar em el centro de todo. Não me metas prisa, lhe contestou sua mulher com la boca lena. Estou nerviosa, explicou ela, gesticulando energicamente. Quando estou nerviosa. Lo sé. Nick asintió. Pierre dizeu control. Pero, por favor, ni aqui ni agora, vale, raito de sol? Tenho trabalho que hacer. Tienes trabalho que hacer? Lilian puso los olhos em blanco. É esse aburrido. Vender a los turistas algo que não necessitem absoluto, solo para cobrar mais. Te mereceis mais eres capaz de mucho mais. Ahora puedo perder los estribos. Nick tentou fingir severidade em sua voz, pero compreendió bien que Lilian não podia hacer eso, lo conhecia demasiado bien, demasiado. Ela já havia visto de lo que eu era capaz. Para ser mais precisos, de lo que não era capaz. Hasta o dia de hoje, quando recordava, e se lhe ponia la carne de galina. Se sentia como desgraciado. Déjame que te presente, de acordo? É esse solo uma formalidade, dijo Nick. Basicamente, eu comienzo será. Luego puede envolver a encontrar-se, talvez, como por casualidade. A ela, por exemplo, lhe gusta ir de compras tu poderias. Me imaginas comprando em boutiques? Resoplou Lilian Nick tuvo que dar-lhe la razão, no, todo esto de las mulheres. Definitivamente não é esse por sua mulher. A duras penas la convenció para que se pusiera esse vestido, mientras ela insistia em que não podia haver código de vestimenta para uma fiesta corporativa em uma pequena empresa por lo tanto, tinha direito a venir com seus vaqueros favoritos uma camiseta negra, se asilo deseaba se sentia cómoda. Vale, estou de acordo, mala ideia, suspirou Nick. Pero, tu mesmo lo has dicho, no há mucho tiempo. No terminou, porque se deu conta de que o objeto de la discussão é esse decir, Kate, se acercava a elos. Para Nick, em princípio, não era nenhum secreto como exatamente o Jeff sigue tratando-lo incluso después de que eu la rechazó. Esto, Nick sabia exatamente, em repetidas ocasiões complica la tarefa, que ante eu surpreendentemente abriu hace algum tempo Lilian. Pensar, Nick pensou, nada havia começado todavia, já era tão complicado. Que pasará después? Vê que, después de todo, has decidido apresentar-nos a tua outra mitad, dijo Kate em inglês. Sorriu dulcemente a Lilian. É esse placer conocerla. Luego, mirando a Nick, anadiou em russo. Se quiera entiendes inglês? Não te ofendas, pero todo o mundo sabe o baixo nível que há em las islas. Não te preocupes, hablo inglês com fluidez, dijo de repente Lilian em russo. Eu entendo su idioma. Também hablo espanhol, português, francês, chino. Kate casi se atraganta com su coquetel. Que surpresa, não me lo esperava. Pero, não tinha intenção de rendir-se. Desde luego não iba a tolerar uma mirada tão sarcástica profundamente escrutadora. Era como se Lilian lhe estuviera mirando eu alma. Entonces Kate se deu conta de algo. Se alegrou interiormente. Que vestido tão bonito, dijo em voz bastante alta. É S1. Continuou nombrou uma marca que não era mega popular ni de alta gama, pero que era algo famosa por estes lares. Muy bonito. Está hecho de plástico reciclado, verdade? Este vestido poderia haber-se hecho, resulta, continuou Kate solo quando estuvo segura de que los assistentes à la fiesta corporativa estavam escuchando a sua pequena companhia. Poderia haber-se hecho com bolsas de basura, verdade? Nunca se sabria. Sabes? Te queda muy bien. Terminou com uma sonrisa triunfal.
La expresión de Lilian cambió, sus olhos se entrecerraram y un rubor apareció en sus mejillas. Alguém presente em la fiesta corporativa soltou uma risita. Nick também se dio cuenta. El também se sonrojó. Carino. Tenemos mais. Esto. Tenemos que ir a ver a tu família, murmurou torpemente. Parece que sabes mucho sobre resíduos. É esse uma especialidade ou um hobby? Perguntou a Lilian. Eu público, aparentemente cauteado por la broma anterior, de um respingo, a hora Kate se sentiu herida. No mais importante. Não sabia que decir. Eso era horrible. Mientras tanto, Lilian se acercou a ela mirando-la fijamente a los olhos, le dijo em voz baixa uma frase. Era em espanhol Apenas la oyó nadie mais que las duas mulheres. Kate, enquanto la oyó, sentiu que se lhe cortava la respiração. Se está muito bem aqui, verdade? Dijo Lilian com uma sonrisa. Los huevos helenos estão deliciosos. Anadió, cogiendo a su marido bajo el brazo. Tenemos que irnos, Carino. Kate mirou a la pareja. Não se sentia bem. Era como se o mundo que la rodeava hubiera perdido sua realidade. Kate. Boris, o chefe de seguridade, volou hacia ela. Estás bem? Por que não te sientas? Kate se sentou em la sila mais cercana, com las piernas temblorosas. Alguém lhe tendió um vaso de água. Todos estes cócteles. Dijo Peg em tono esperto. Se emborracham Así que se alcohol, chilou outra empleada, que era la melhor escrevendo textos publicitários. Enfim, dijo Peg. Tienen estas frutas exóticas em elos. A veces provoca esse tipo de reações. La fiesta de empresa iba a durar mais de uma hora Kate, um pouco sem aliento, la aguantou valentemente. Pero su mente volvia una outra vez a lo que se había dicho. Que era aquilo? Como era possível? Ela sabia, e sabia aquela corta frase que se traduzia do espanhol como rosa de mi corazón, que florescas por mucho tiempo. Era basicamente lo único que havia recebido de sua madre. Solo quando Kate regressou a seu pequeno apartamento después de la fiesta de empresa, pudo volver a pensar em todo. Para ser mais precisos, de volver a los recuerdos amargos confusos de sua infância. Sabia que era adoptada. Sus padres não lo ocultaban, pero tampouco hablaban mucho de elo. Simplesmente. Uma vez que haviam declarado eu hecho, luego, e vive com elo, niña. Pero quando Kate cumpriu 16 anos, sua madre adoptiva dijo que tinha algo que transmitir-lhe. Algo que transmitir-lhe a Kate de parte de sua verdadeira madre. Dijo que era hora de descobrir la verdade. Decir, lo que los padres adoptivos sabiam. Ela era de um orfanato. Huérfana, eso es lo que Kate escuchou entonces. Excepto que quando se graduou, buscava uma vida fácil. Resultou que a verdadeira madre de Kate se foi ao estrangeiro, queria ser modelo. Pero después de um tempo regressou, casi sin dinero, pero embarazada. Rapidamente adquiriu malos hábitos. Através de elos perdió o apartamento, cancelou a alguns agentes imobiliários negro. Em geral, ela terminou em la calle, luego. Kate nació. Esse é o nome que sua verdadeira madre lhe deu. Também lhe pediu que diera aqueles que eventualmente se hariam cargo de sua hija, o último valor que tinha, um colgante de ouro. Lo mantuvo a salvo, no lo vendió, sem importar lo mal que se pusiera nas coisas. Esta chica, que puso fim a sua vida tão pronto em um parto difícil, tras o qual permaneceu em este mundo pouco mais de um dia, sabia que se separava de sua hija para sempre. Pero, ao parecer, la queria mucho. Em tempo presente em eu suyo propio, Kate, de 16 anos, tomou o colgante entre suas palmas dobladas em forma de copa deixando cair lágrimas sobre ele, apenas pudo distinguir la inscrição gravada. Sua madre adoptiva lhe explicou que era em espanhol também lhe deu uma tradução.
Aquela frase se colou em la memória de Kate como se la tuviera grabada, como se fuera lo mais importante que pudiera saber. Ademais, por estranho surpreendente que lhe resultara vezes, nunca havia intentado saber quem havia sido seu padre. É esse que não parecia importante. Pero supuso, e que provavelmente era algum estrangeiro que se aprovechava de la jovem ingenuidade de uma bela modelo. El não estava cerca quando ela levava um ninho baixo ao coração. Provavelmente porque não lhe importava. Kate aceitou aquela amarga verdade. Todos estes anos. A vezes pensava em eu acho de que não tinha madre e lo lamentava. Pero sobre seu padre. Não pensava em nada. A hora mesmo, em eu presente, depois de la fiesta de empresa, Kate não podia entender que era. Porque a mulher de Nick lhe havia dito aquela frase. Como la sabia? Teoricamente, era lógico suponer que havia cientos de colgantes de esse tipo fabricados em uma época, ou talvez fuera uma frase de uma obra de teatro, pero que estranho era. Mientras se iba à cama com um terrível dolor de cabeça que nenhuma pastila parecia aliviar, Kate pensou que a hora tinha que volver a encontrar a Lilian e perguntar-lhe. Por que ha dicho isso? Oh, se, pensou Kate, tendria que pedir-lhe desculpas. Se havia comportado como uma completa idiota e havia quedado como tal. Depois de todo, pensou Kate, esse homem, Nick. Nunca lhe perteneció. Não pode deixar de sofrer tanto por ele? Depois de todo, ela não era uma jovem tonta. Se, isso é esse, está hecho, dijo Lilian depois de escuchar algo importante que lhe havia dito o homem deu teléfono. Câmbio de planos. Informou a seu marido. La pareja se sentou à la mesa em el Porsche y desayunou. Nick acabava de coger um tenedor leno, um troço de huevos revueltos, uma tira de bacon que resumava fragante grasa, umas judias em salsa de tomate. Iba a recoger-lo com uma tostada rubicunda. Não negou a levar-se-lo todo à la boca, porque Lilian lhe havia contado a seu marido exatamente como haviam cambiado los planos. No! Exclamou Nick de tal maneira que o pavo real que paseava por el césped se assustou e saltou, quasi pisando-se su propia cola. Eu não me apuntei a esto. Pero que? Empujou ruidosamente la silla hacia atrás, com las patas rozando el suelo de mármol, se levantou, paseando-se de um lado a outro. No le gustava nada de esto. Ultimamente no le gustavam muitas coisas. Sem excluir a esse pavo real. Sus olhos não lo habriam visto, pero era, e havia, um regalo del tio materno de Lilian, tinha que aceitar-lo, não fuera que se sentiera ofendido. Pero, naturalmente, havia algo em las circunstâncias actuais que lhe gustava a Nick. Mucho. Quando vino aqui, pensou que não duraria mucho, pensou que eu, e antes era um vulgar gerente de províncias, solo muito afortunado de haver conseguido encontrar um trabalho em o estrangeiro, e incluso em uma agência de viagens así. Tinha medo. Medo de mostrar em qualquer momento sua falta de competência e de que lhe despedieram por elo. Entonces la conoció. Bueno, como la conoció? De hecho, terrivelmente estúpido, peligroso em alguns aspectos incluso divertida história resultou. Algo em o espírito de las películas de ação de Hollywood. É esse que dia Nick tuvo la tentação de hacer dinheiro em el lateral. Em general, eu sabia que se le lama ao estrangeiro para mover algo em algum lugar, entonces la história de esto em gran porcentagem de probabilidade tiene uma conotação ilegal, criminal. Pero em esse momento sus padres lamaram de casa, su madre dijo que su padre outra vez estrelou el coche, que necessitaria reparação, ela mesma está cansada de sentar-se em la ciudad quiere descansar em um sanatório. Los padres de Nick, não importa lo que lhes dijo, estavam convencidos de que o estrangeiro é sempre um montão de dinheiro. Em las ninas todos abaixo jogara las cartas. Reganou mamá, quando Nick tratou de explicar que não há dinheiro. Como sua madre incluso legou a la versão com las ninas nas tarjetas, Nick não sabia. Eu nunca havia sofrido de tales vícios em sua vida. Pero dinheiro realmente necessitava com urgência.
Así que aceptou. Em eu lugar acordado lhe entregaram la bolsa, luego subiu ao barco, que conducia um tipo sorriente Y que mascava chicle constantemente. Não estava lejos para navegar, pero em médio do oceano de repente foram alcançados por outro barco Y ni que foi agarrado por uns tipos armados. El gritou que não tinha nada que ver com eso, nada de nada. Pero le pusieron de morros em la cubierta Y le dijeron que estava muito implicado e que transportava quadros roubados por valor de $1 milhão. Y entonces apareceu em el barco, Lilian. Resulta que o robô era de sutil. Queres salvar el culo, Chico? Perguntou ela Y el, entrecerrando los olhos porque estava de cara ao sol, assentiu apresuradamente. Também pensou que nunca havia conhecido a uma mulher mais hermosa. Lilian lhe dijo que la acompanharia Y le senaló ao homem que lhe havia entregado la bolsa. Resultou que los quadros haviam sido roubados de uma galeria de arte propriedade do tio de Lilian. Um par de dias depois, Nick y Lilian foram a uma recepção. Uma de luxo, donde todas as damas levavam vestidos de noche Y los hombres smoking. Nick tuvo que hacerse pasar por su cita Y sudaba a mares por miedo a quedar em evidencia. Lilian maldijo los tacones, pero iba muy mona com vestido negro. Não suportava esse tipo de roupa Y o único vestido de noche que tinha em el armário Y que levava agora mesmo era vestidito negro de material moderno ecocorrecto. Y entonces. De todos modos, Nick havia senalado ao homem adequado. Y entonces Lilian empezó a hablar com él. Entonces, de alguma maneira, resultou que o homem tratou de disparar-lhes Y resultou que Lilian tinha técnicas de combate corpo a corpo que o maestro de Kung Fu envidiaria. Também resulta que sabe roubar coches Y a hacer carreiras com elos em la carretera. Y ao final de esta increíble velada, o major dijo, noche, Lilian besou a Nick. Se sentaram em el moele, metieron los pés descalços em el água Y charlaram de todo baixo el resplandor del sol nasciente. Después de eso, empezaram a salir. Em general, Nick se sentia muito hombre, tão fuerte, viril. Pero ao lado de Lilian se convirtió em ninho indefenso. Por lo tanto, Y aceptou esta invitação, a vivir em su território. Pero él não renunciou a su trabalho. Apesar de que seguia dizendo que era o momento, porque, por exemplo, Sutil poderia encontrar-lhe trabalho melhor. Y ahora, em la veranda, por la manana, que parecia haver sido criada solo para entregar-se ao descanso perezoso em las islas, Nick volvió a sentir-se agudamente fuera de lugar. Lo siento, dijo. Pero la gente normal não se mete em uma relação así e agarrando arma. Mi tio. Sé lo que dizes, resoplou Nick, aunque, em princípio, não se permitia algo tão comum como interromper a sua mulher. Que é esse homem de la vieja escuela? Pero, seamos claros, de la línea endurecida por la máfia. Si, su padre era de Sicília Y no me mientas que ali cultivava naranjas. Y por que não? Lilian sorriu socarronamente. Cultivava muitas coisas. Y solo era homem respeitável. Nadie demonstrou que formara parte de la família. Milímetro 1, murmurou para si Nick, que uma vez mais se encontrava em esse peculiar estado mental em el que empezava a pensar que la fortuna familiar de los parientes de Lilian no se havia ganado de forma orada. Sin embargo, la maior parte do tempo Nick creía que sua amada, Y é o mesmo, lamado paranoico, que simplesmente em sua mente tiene demasiadas ideias estampadas sobre la máfia italiana Y eu acho de que suas redes se estendem por quase todo o mundo, sem excluir, Y las islas do Caribe. Eso é lo que estou dizendo, continuou Nick. Hagámoslo de la forma normal, vale? Habla com ela Y la convencerás. Te gusta? Perguntou a mulher. Lilian cruzou os braços sobre o pecho Y sorriu burlonamente. Nick deixou de caminhar, abriu a boca Y la mirou assombrado. Que? Suspeitas de mim? Lo siento, pero tenía que sacudir-te. Se levantou, de um passo hacia él, le echou los braços por los ombros Y lo besou dulcemente. Andas por aí como animal enjaulado, é impossível de ver. Sabes, de verdade.
Siento que te hayas visto envuelto em todas estas disputas familiares. Y créeme. Dizeria que fuera qualquer menos tu reina de las nieves. Pero creo que há dicho que disse que não puedes elegir a tus parientes, verdade? Kate não creia em la suerte, eu karma, eu destino ni nada por eu estilo. Pero em particular estava dispuesta a crer que la fortuna le havia dado la espalda. Em primeiro lugar, le havia legado uma quantiosa multa de serviço local, supostamente, sua empresa turística havia levado a uns turistas de excursão a fuerte em ruínas do século XVII que estava cerrado ao público. Em segundo lugar, se descobriu que grupo de turistas que havia legado em avião anteayer padecia uma estranha febre local ou los indignados se vieram obrigados a refugiar-se em habitações de hotel Y tuvieron que apresurar-se a arreglar las cosas com a companhia de seguros local. Y em terceiro lugar, quando Kate estava a médio caminho de la oficina de sua agência de viagens, se lhe rompió el tacón justo em médio de la calle Y casi se rompe la pierna así. Y1 poderia perguntar-se como é possível que, después de aquilo, não se considerará la persona mais desafortunada do mundo. Y entonces, a los poucos minutos, ocorrieron duas coisas seguidas. Primeiro, homem, obviamente de la zona, se detuvo cerca de Kate. Se dirigiu a ela por su nome de pila Y le dijo que havia uma conversação para ela. Y tu de quem eres? Que mais lhe pasa? Respondió la jovem, quitando os inese momento o zapato do segundo pai Y pensando que, para não golpear-se los pés descalços contra la acera de piedra, seria necessário comprar algo rapidamente. Ao menos esas chanclas de goma, talvez? Y entonces levantou la vista Y e frunciou el seno. Porque o rosto do desconhecido estava oculto bajo uma máscara com rendijas solo para los olhos Y la boca. Em lugar de contestar, o homem sacou algo de la cinturilla de sus pantalones anchos. Kate não entendió de imediato porque la gente, outros transeuntes de la acera, gritaram de repente, chilaram Y se dispersaram. Então se dio cuenta de que la apuntaban com uma pistola. Sandro te envia saludos. Arde em eu infierno. Bramou o aparente vilano. Kate nunca havia pensado em lo que significava a expressão de que, digamos, em momentos de peligro mortal toda a vida relampaguea ante los olhos. Pero ahora lo recordou em médio segundo. Y em médio segundo se dio cuenta com assombro de que não se havia acordado de toda sua vida, sino que havia estado pensando em algo estúpido. Em que la tortilla que havia desayunado estava demasiado salada. Y sobre o eixo de que não está satisfecha com o protagonista do final de la série de televisão Ocasión Tropical. Y o segundo acontecimento foi rescate inesperado. Solo que retumbou a tiro Y de repente em eu tipo com uma pistola vino como raio sombra oscura, que, literalmente, lo noqueou de sus pies, golpeou o arma de sus manos. Ao mesmo tempo chirriaram nos frenos, coche deportivo rojo se detuvo bruscamente em la acera. A hora. Salta, gritou a jovem morena ao volante. Kate não tuvo tempo de perguntar-se se seria Lilia. Impulsada por uma estranha sensação, se limitou a obedecer Y casi se desplomou por la puerta abierta em el asiento do copiloto. Por el rabilo deu ojo se dio cuenta de que outro homem havia saltado ao asiento traseiro, eu que acabava de neutralizar ao bandido armado. O bandido, por cierto, muito rapidamente salió de la empunadura Y se precipitou ao calejón, Y ali, saltou sobre la motocicleta que lhe esperava Y huyó em la distância. O coche se foi tão bruscamente a uma velocidade brutal que Kate quedou literalmente aplastada em el respaldo do asiento do copiloto. Cala-te Y escucha, le dijo Lilian, aunque Kate abriu a boca para recuperar o aliento, no para hablar. Tu vida corre grave peligro. Soy la única que puede salvar-te. Bueno, Y algunas outras personas, gente de mi família. Me escucharás. No há outra opção. Kate estava tão atônita que asintió. Luego frunciou el seno, par de segundos a salvo, aparentemente a salvo, foram suficientes para que uma pergunta relampagueara em seu cérebro como faro rojo, que está pasando? Mi ex, Archie, le devolvió Lilian com dedo.
Kate mirou por em cima do ombro, desde o asiento traseiro sorria um atrativo homem de olhos azuis y pelo castano, cujo aspecto, inoportuno e inapropriado, lhe recordava a França y a todos esos heróis românticos como los mosqueteiros. O coche circulava a toda velocidade por las calles. Um pensamento passou por el fundo de la mente de Kate, parecia que havia infringido muitas leis de tráfico. Pero, que importava se casi la havia matado? Quem? Por que me haviam disparado? Kate estava histérica, los olhos se lhe lenavam de lágrimas y o corpo lhe temblava violentamente. Essa uma larga história, replicou Lilian, agarrando com mais força o volante y apretando los dientes. Y no tive a gustar. Pode ser mais concreta? Gritou Kate. Deja que Lilian conduzca o vamos a chocar contra um muro, dijo Archie em voz baixa, Y. Era estranho, pero de algum modo sua voz grave resultava tranquilizadora. Kate se tapou los olhos e tentou tranquilizar-se y concentrar-se solo em los latidos de seu coração. Y por fim legaram. Era um subúrbio. Y no uno pobre, las casas que havia tinham um césped verde y cuidado, parterres de flores, estavam recém-reformadas. Lilian abriu a verja, entrou em o recinto de sua casa y aparcou o coche. Nick. Por que está aqui? Ah, sim, suspirou Kate. É esse tu marido? Acaba de ocorrer, sorriu Lilian. Créeme, a veces não me gusta. Não penso sair de aqui hasta que alguém me diga que está passando. Kate cruzou os braços sobre o pecho. Não vais assentar-te à la mesa? Te vais a quedar aí descalça? Perguntou Lilian. Quizá tomes um té helado com limão. Estás de pai em el sol. Seguir o conselho de homem que acabava de salvar-lhe a vida tinha algo de razonável, assim que Kate se dirigiu ao Porsche y se sentou à la mesa. Buenas tardes, Kate, dijo Nick, que estava ali sentado. Para resolver dúvidas, Archie lançou, sem ter claro sobre que Y entrou em la casa. Assim que tendremos que empezar muy lejos, dijo Lilian, servindo em vasos uma bebida com hojas de menta de uma jarra alta y transparente. Y empezou a hablar. Pero antes lhe pediu a Kate que não hiciera perguntas y que se limitara a escuchar. Lilian empezou hablando de la madre de Kate, Cindy. Era uma jovem modelo com mucho talento y lhe esperava um gran futuro. Salvo que sua agente em el estrangeiro resultou ser um homem com la mano sucia. Creía que se podia ganhar mucho mais suministrando chicas no solo para espectáculos y sesiones publicitárias, sino e Y como acompanhante. Actuou habilmente, algumas las atrajo ao sucio negocio com promessas de dinheiro fabuloso, a outras las endeudou astutamente y les insinuou que solo havia uma forma de pagar. Cindy entrou em el asqueroso negocio de la segunda maneira. Ela não queria. Pero el agente era um hábil manipulador y pronto la convirtió em sua obediente marioneta. Y dia la chica, junto com várias outras belas modelos, se encontrou em la vila de um homem influente. Aquelas jovens ninfas em traje de noche tinham que, como se lhes decía, criar la atmosfera adequada, cautivadora, bueno, y se era possível e entretener a los invitados. A su gusto. Esa noche fui la última de Cindy. Tuvo um ataque de nervios. Pero tuvo suerte em cierto modo. Ela se sentia atraída por uma sola persona em la vila, el propio proprietario. Ela tinha que, e digamos dormir com ele. Y ela, e algo lo atrajo. Le pagou ao agente suficiente dinheiro para que Cindy no trabalhara. Dijo que queria seguir viéndola. Estava fascinado. Y estava disposto a colmá-la de regalos caros. Pero nada de eso le importava a ela. Y tuvo suerte, algumas de las chicas, que trabalhavam de forma bastante voluntária, se compadecieron de ela y le prestaram dinheiro para comprar los bilhetes de vuelta a casa, y la ajudaram a roubar su passaporte, que o agente conservava em su poder. Assim que Cindy volvió a su ciudad natal. Y se quedó embarazada. Em geral, las chicas después de viaje así debiam tomar unas pastillas especiales por la manana, pero Cindy se las saltó, ao parecer, debido ao terrível estresse.
Kate se sentou com a cabeça agacha. Temia o peixe apretado y lhe parecia que hacía mucho aire em el jardim, aunque, por el contrario, soplava una brisa refrescante a la sombra. Y sempre supe que no tenia padre e dijo. Sempre supe que era cabrão. Ela lhe gostava, verdade? Y não podia entender que la pobre chica no quisiera acostar-se com el, que se viera obrigada a trabalhar. El estava tratando de comprá-la. Solo intentava comprá-la. Espero que esse monstro esté muerto. Exclamou em su corazón. Murió, le falou el corazón, continuou Lilian com calma. Pero hace solo 2 anos. Se lamaba Santiago Fernandes Y era dueño de uma empresa que fabricava iates. Outros 2 bancos em Argentina y Chile. Murió sabiendo que tinha uma hija. Uma segunda hija. Apenas tuvo tempo de encontrá-la, se lo contou todo o detective privado que contratou quando decidiu intentar-lo de novo para averiguar todo sobre o destino de Cindy. Ao ouvir aquelas palavras, Kate levantou a vista. Santiago era mi padre, dijo Lilian, mirando-la a los olhos. Mi madre tuvo mais suerte que la tuya, e fui sua esposa. Pero, sonrió Lilian com amargura. Sospecho que no la queria mais de lo que queria a Cindy. Quero decir, la enganaba todo el tiempo. Y, sin embargo. Eu acho esse que também era mi padre. Eres mi hermana? Esta informação tão óbvia legou a Kate com uma lentitude aterradora. Pero incluso quando lo hizo, não tinha sentido. Todo parecia uma espécie de ilusão. Algo irreal. Una conada asintió Lilian. Y es a frase. La dije porque está lé. Verás, Santiago le regalou a Cindy o medalhão. Como eu que lhe regalou a mi madre em su dia. Podria haber-lhe dado diamantes, por supuesto. Pero los hombres de nuestra família antes que eu havia regalado o mesmo tipo de coisas a suas esposas y favoritas, digamos. Mi tatarabuelo, por exemplo. Y su padre. Que, por certo, era proprietário de escravos. Kate suspirou convulsivamente. Eu lado de la família de tu padre, verdade? Lilian ia nos sonreía. Y agora legamos ao ponto principal. Querem matar-te. Y eu também. Porque Santiago, como pode suponer, era homem de carácter complexo y podrido. Assim que tinha muitos inimigos. Y ao parecer, alguém decidiu que Santiago havia sido levado ao inframundo, era hora de enviar ali também a suas hijas, suas herederas. Espera. Que heredera? Kate cerrou os olhos y se frotou las sienes. No quero nada de el. Ni cêntimo. Crees que alguém se lo creeria? Y aunque lo hiciera. Eres su hija. Objetivo deseável para algumas pessoas que querem vingança. Y tu. Intentaram disparar-te a ti também? Perguntou Kate com cautela. No. Intentaram arrojar-me a los tiburones o ano passado. Pero creo que fui outra gente. No los que te ficharam. Que? Nick, que não se havia entrometido em la conversação antes, volcou uma taça de té. No me dijiste que? Por aquel entonces aún no nos conocíamos, querida, explicou Lilian. Y entonces. Lo siento, pero em alguns casos não eres mais útil que osito de peluche ou pavo gordo. Assim que. Esse tipo em particular com a fantasia de tiburão hambriento e não é esse peligroso. E a retratado com el. No quero saber como, masculou Nick, claramente ofendida por haver sido menospreciada. No é esse para que te preocupes, replicou Lilian cripticamente y volvió a centrar sua atenção em Kate. Assim que. Como te estão casando, supongo que agora tendré que cuidar de ti. Vais a vivir comigo. Te vigilaré hasta que las coisas se aclarem. Y averiguaremos quem está detrás de esto. Supongo que agora mesmo solo há casador. Pero, y no puedo. Kate dijo. No, escucha. Déjame fuera de esto.
No puedo. Tengo um trabalho. Tengo una vida. Y tu. Ya basta. Se levantou de la mesa y cruzó el césped hacia la puerta. Esto no tiene nada que ver comigo. Y no quiero ninguna herencia. Voy a ir a la policía. Y luego iré a la oficina. Si mi, todo se vendrá abaixo. Oh! Kate casi choca com pavo real que salia de los arbustos. Eu ave também se assustou por eu inesperado encontro y lançou um chilido estridente, nada melodioso. Tiene suerte, sabes? Soltou a voz de Lilian por detrás. Tu viste unos padres carinhosos. Tus padres adoptivos. Sabes que enes tuve eu? Um padre que levou chicas fáceis a casa toda minha infância. Y uma madre que ahogava suas infidelidades com álcool. Quieres ir-te? Vamos, vete. Pero se não te levantas manana por la manana porque anoche te pegaram tiro em la cien, solo puedes culpar-te a ti mismo. Kate se detuvo. Manchas de colores bailaram ante seus olhos. Como era possível que sua próspera, mesurada y exitosa vida se hubiera desmoronado de repente em um instante? Como era possível que o passado, que tanto havia esperado que quedara enterrado para sempre, agora resurgiera y se cerniera como uma sombra amenazadora sobre seu presente? Kate se deu conta de que venderia sua alma ahora mesmo solo por volver uns dias atrás y vivir como lo había hecho antes, simplesmente seguir tranquilamente cada dia com seu estilo habitual y ser feliz por elo. Sin embargo, la realidade era cierta. Y no tinha mais remédio que aceptá-la. Kate volvió ao Porsche. Queria venir a decir-te-lo com calma. Para dar-te tempo a acostumbrar-te à la situação, continuou Lily em um tono mucho mais uniforme. Pero, como tu mismo has visto, la situação casi se me vea de las manos. Así que tuve que echar-te-lo todo em cima de uma vez. De acordo. Eu lo haré. Y las autoridades? Fuiste a la policía? Sí, asintió Lilian. Pero me temo que quem quiera vengar-se de Santiago tiene amigos bastante poderosos. No encontrará a nadie ni nada tão facilmente, créeme. Pero por suerte, tenemos a Archie. Tu és. Kate enarcou uma ceja. Eu melhor de mis ex sorrió Lilian. Nick, não te ofendas, já sabes a que me refiero. É esse detective privado. Antes fui de las fuerzas especiales. Me está ayudando. Una vieja amistad. Kate não queria burlar-se de Nick, pero de algum modo se solucionou solo. Te parece bem, le dijo. Eu ex-novio de tu mulher merodeando por aqui? Em primeiro lugar, confio em mi mulher. Y segundo. Tengo elección. Está levantando las manos. Sim, Archie, creo que Lilian se habría ido hace mucho tiempo. Tiene conexiones. Criminales? Dijo Kate, que poderia jurar que cada vez se sentia mais como se estuviera em uma película de ação de Hollywood. Y havia que perguntar-se se o guionista havia escrito um final feliz. Que necessitas? Dijo Lilian com presión. Sé amable, no te metas. Lo único que tienes que hacer es sentar-te tranquilamente y no interferir en nuestro trabalho en este caso. E Avel, suspiró Kate. Viviré aqui? Bien. Tendré que ir a recoger mis cosas. Y si tengo que ir a la oficina. Podría. Supongo que poderia tomar-me um par de dias livres. Diré que estou enfermo, pero no puedo dejarlo aí. Um equipo péssimo? Perguntou Lilian com simpatia. No, sorrió Kate. Los que trabalham para mim são buena gente. Pero soy perfeccionista y estou acostumbrada a tener el control. Por cierto. Como sabias que havia que rescatar-me? Como terminaste em ese calejón em primeiro lugar? Verás, tenho um par de informadores, suspirou Lilian. No são muito fiables, pero a veces pueden ser úteis. Y me han dicho que hace dias que te siguen unos tipos estranhos.
Y eso, por supuesto, insinuava algo malo. Y luego. Bueno, me dijeron que alguém te havia estado seguindo desde la manana temprano, como esperando uma oportunidade. Assim que Archie e Y decidimos que era hora de actuar, Y que lo mejor era avisar-te, decir-te la verdade de uma vez. Y como puedes ver, legamos justo a tempo. Finalmente acordamos que Archie levaria a Kate à oficina Y luego a sua casa a recolher suas coisas. Lilia mencionou a homem armado, Archie havia pasado a informação sobre ele à la policía, pero esta dijo que, como levava uma máscara Y não havia câmaras de CCTV funcionando em nenhum sítio, era pouco provável que pudiera encontrá-lo. Peg, tu mandas. Dijo Kate, entregando-lhe a la aturdida contábil las laves de su despacho. Y de que estás enferma? Perguntou ela. É esse grave? Infecção por raia de Arrecife, dijo Archie com indiferencia, antes de que Kate pudiera abrir la boca para contar uma mentira preparada sobre o malestar general Y la fatiga. Uma enfermidade extremadamente rara, anadió com simpatia Y chasqueó la lengua. Se contagiou em aquela fiesta, supongo, dijo, dirigindo a Kate uma mirada significativa. Ai, nena. Deveria haber-te vigilado melhor. Pero a hora solo queda repouso Y tratamento sério. Não é esse contagioso? Peg, que estava devorando literalmente com os olhos ao senorial Archie Y havia decidido que entre eu e la Jeff havia algo Y mucho. No lo hay. Pero la pobre tendrá que seguir estrictamente todas as recomendações do médico. Archie apartou com cuidado o mechão de pelo de la cara de Kate, que casi le muer de la mano por semejante insolência. Pero não se preocupe, senhora, anadió. Em realidade, no estou casada, Peg se sonrojou profundamente Y le dirigiu coquetamente la mirada. Oh, lo siento. Não se preocupe, senorita. Me ocuparé de Kate Y cuidaré de ela. Kate salió de la oficina de la agência de viagens Fênix sintiendo-se em o epicentro de cotiléu de lo mais variopinto e ineludible. Que demônios estás haciendo? Le espetou a Archie. Estás louco? Que crees que estás haciendo? Bueno, solo hago mi trabalho, se encogió de ombros, Y luego, acercando-se de repente a ela, le agarrou la barbila com os dedos Y acercou su cara a la de ela. Puede que tu tampouco me gustes. Eres tão fria. Pero é esse melhor para nós outros que todo o mundo pense que estamos juntos. É esse que uma amistade entre pijo Y uma pija não é esse precisamente creíble, não? Com classe. Kate se soltou de sua agarre. Era insuportável. Por que lhe recorrió eu cuerpo uma estranha emoção que ente a dicho eso? Tu. Eres impossível. Arrogante, pomposo. Y diabolicamente atractivo, verdade? Archie sonrió, colocando-se de novo las gafas de sol em la cara. Vamos a por tus coisas. Kate estava decidida a não permitir que aquele tipo la siguiera tratando assim. Y não lhe importava que fuera muy atractivo. Legaram ao apartamento de Kate sem aventuras Y ela recolheu suas coisas sem olvidar nada. A hora Archie la ignorava a propósito. Y a propósito, bueno, claro, coqueteando a propósito com la mesma vendedora de batidos. Finalmente, de vuelta em casa de Lilian. Los quatro cenaram, Y por suerte, hablaram de temas distraídos em la mesa. Y resultou, por cierto, que Lilian era muito buena cocinera, e o platô principal era algo assim como pilaf com marisco Y verduras picantes. Sé que não estás encantada com tu nueva hermana, dijo mientras acompanhava a Kate a sua habitação. A mim tampouco. Así que nada de fiestas de pijamas. Pero. A ver se nos entendemos. E eu sou la jefa. Y resulta que tu lo eres todo para mim, vale? De acordo, aceptou Kate com cansancio, dizendo mais que nada em o mundo agora mesmo estar sola. Y decidiu que, así las coisas. Mas le valia dormir bem nos próximos dias. Pero Lilian la decepcionou dizendo-lhe que manana tendriam que ir a sítio. Adonde? Perguntou Kate. Oh, te encantará.
Creo que será lo mais fácil que hayamos hecho nunca. Ahora, buenas noches, hermana. La manana siguiente. Empezó com la constatação de que não havia sido uma pesadilla em absoluto. Kate se cubrió la cabeça com la almorrada, que mala suerte tuvo. Buenos dias, hermana. Lilia entrou em la habitação, después de outro, eu que debia de ser o 10º, golpe, arrojou-se miramientos algumas coisas a Kate, que estava acurrucada em la cama. Por cierto, te lamaba para que bajaras a desayunar. No tengo hambre. Te redicho que teníamos que preparar-nos. Así que. Viste-te a vem com nosotras. Pero, por quê? Kate frunció el seno. No puedo quedar-me a salvo em tu casa? Puede fazer-te Lilian. Aqui tenho buen sistema de seguridade, pero. Creo que nos vendria bem pouco de aventura. Nos divertiremos pouco negaremos a conhecer-nos. No quero mirar-te. Exclamou Kate, em seguida se sentiu avergonzada, ao dar-se conta de que se estava comportando como uma ninha caprichosa. Perdona. No se trata de ti. Se trata de todo esto. No puedo acostumbrar-me a tener pariente. De hecho, quando esto termine, provavelmente me vai volando de aqui. Eso depende de ti. Lilian se encogió de ombros. E eu tampouco quero ser pariente, sabes? Viste-te. Com tétrico assentimento, Kate empujou a sua irmã fora de la habitação e empezou a asear-se. Esto tiene aspecto estranho, dijo 15 minutos después, quando bajou las escaleras. Observou que Archie e Lilian iban vestidos igual, com pantalones curtos camisas de color verde arena, panuelos de vivos colores atados ao cuello zapatos cômodos em los pies. Parecemos luchadores de la selva, dijo Kate. Por que vê-a vestido normal? Senalou com o dedo a Nick, que levava vaqueros camiseta. Se queda em casa. Nosotras vamos ao Centro de Reabilitação de Fauna Salvagem Unicórnio Negro. Por quê? A Kate lhe parecia que quanto mais avançava, menos entendia. Verá, Lilian entornou los olhos. Hoy vê-a visitar-lhe hombre. Se lama Roger Smith. É esse milionário. Hizo su fortuna em la mineria, pero como usted sabe, não é esse bueno para la natureza. Ahora, para melhorar sua reputação, dona dinheiro ativamente a várias fundações. Hoy visitará o centro. É uma grande oportunidade. Para quê? Kate começou a suspeitar de uma aventura peligrosa. Para instalar uma escucha telefônica, Lilian se encogió de ombros. Esta noite vê-a conhecer a tipo. Esse tipo Roger sempre han sido inimigos de Santiago. Creo que se está implicados em intento de assassinar-lhe. Elos definitivamente hablarão de eso quando se encontrem em el clube de hombres para tomar trago. Entonces, por que los ojos? Não te preocupes, não te custará mucho, e Lilian sorriu. De todos modos, não te confiaria nada sério, sem ânimo de ofender. Pero servirás de distração. Creo que puedes encargar-te de esse sencillo papel. Solo habla com el quando esté cerca. Puedes hacer contato visual. Por que vamos a estar em este centro com este aspecto? Has falsificado suas identificações de empleados? Kate echalou. Nos somos tão malos. Exclamou Archie com exagerada ofensa. No. Em realidade, Lilian leva anos indo a este centro. Me metió em el como companhia mientras estávamos juntos. Hoy es voluntária invitada, como nuestra amiga. Así que es legítimo. Excepto por seguir a mafioso, grunou Kate. Eso desde luego não é legal. O centro de reabilitação de todo tipo de animais tropicais estava situado em lugar pintoresco. Primeiro conduziram cuesta arriba luego Kate se quedou sem aliento, la vista era tão aberta. La densa selva, que se estendia, ao parecer, hasta o horizonte, porque esta organização, de hecho, su território era adyacente à la reserva, parecia uma alfombra esmeralda mágica. O mar era visível,
pero estava envuelto em uma ligeira bruma. O aire aqui era inusualmente limpio e estava leno de ricos aromas tropicais. Por primeira vez, Kate pensou em o hecho de que levava tanto tempo em Jamaica, de hecho, havia estado trabalhando, pero nunca havia tenido tempo de familiarizar-se com a beleza local de la natureza, los monumentos culturais e históricos la colorida vida local em geral. Se prometió a si mesma que quando e se salia sana salva de esta história, corrigiria definitivamente este erro. Por fim o coche atravessou la verja. La pequena companhia estava ali. Kate se mantuvo calada mientras Lilian e Archie charlavam alegremente com os empregados, que pareciam contentos de ver a seus viejos conhecidos. Vamos. Tenemos algo especial para la chica nueva, sonrió la mulata le hizo cenas a Kate para que la siguiera. Mientras caminavam por el centro, Kate echou miradas curiosas a seu alrededor. Se fijou em uma gran sala baja, le explicaram que em ela se encontrava na administração del centro, sua própria mini-clínica veterinária e instalações interiores para manter alguns de los animales, ademais de aulas donde los escolares qualquer outra persona que quisiera venir a veces acudia a escuchar charlas sobre la vida salvaje. Por aqui, dijo la mulata, que se apresentou como Kelly, abriu a puerta de recinto alto com rede. Quem vive aqui? Perguntou Kate, mirando a sua alrededor com desconfiança. Lemures, dijo Kelly, de pronto lhe tendió a Kate o cubo que levava. Havia fruta em el cubo. Archie dijo que tenias experiência dando de comer a animais salvajes? Kate murmurou algo vago, em sentido estricto, toda a sua experiência em dar de comer a animais salvajes se havia limitado a echar pão a los patos del parque. Pero parecia haber-se decidido por ela. Em seguida Salem sonrió a Lete. Tipones em cuclilas leis das la fruta. Estão tan lenos que um almuerzo una golosina. Bueno, que se diviertam, le guinou ojo a Kate, que estuvo a ponto de gritar no. Não me deixeis aqui sola, a las que se marchavam. Pero. Los demais já se haviam marchado. Solo Archie dijo, volvemos em seguida, levantou o pulgar, dizendo, vá aguantar. Kate permaneceu em silêncio uns minutos, escuchando. Lhe parecia que estava sola em el recinto. Pero entonces, em algum lugar por em cima de sua cabeça, crujeram unas ramas ao levantar la cabeça, Kate se encontrou com a mirada de uns olhos redondos, amarelos hambrientos. Hola, dijo. No muerdes? Roger Smith legou ao Centro de Reabilitação de Animais Salvajes em um momento justo, acompanhado por periodista de uma publicação disposta a apresentar sua persona de la melhor maneira possível. Em geral, odiava a todos esos animais. A menos que estuviera servidos em la mesa ou decoraram su despacho como troféus de casa. Pero ahora tinha que fingir que lhe importava mucho todo esse alboroto mocoso sobre la protecção do medio ambiente. Roger Smith esbozou uma sonrisa ao saludar ao personal del centro, que lhe deu la bem-vinda, escuchou sua história sobre o lugar, pronunciando el mesmo umas quantas frases preparadas que havia reunido sua especialista em relações públicas. Luego entregou ao centro cheque por uma importante suma de dinheiro e respirou aliviado, la visita turística havia terminado e podia sair de aquele lugar donde punado de perdedores perdia o tempo sem rumbo. Não foi tão aterrador como Kate havia pensado, los lemures salieron de suas cabanas refúgios pouco a pouco, se mostraram cautelosos, e después de todo, havia entrado estranho. Pero pouco a pouco los animales se volvieron mais atrevidos, la dulce fruta madura les atraía. Kate contuvo la respiração quando las diminutas patas de lemur lhe arrancaram trozo de mango de la palma. Era uma sensação mágica. Vamos, ai para todos. Sonrió. Era um momento mágico. Kate nunca havia imaginado que pudiera haver algo tão tierno e emocionante como dar de comer a los lemures a mano. Pero à medida que los animales se animavam, se volvia mais atrevidos e incluso descarados. Também parecia dar-se conta de que Kate era uma completa novata em seu manejo. Perdonem, dijo, mirando com apreensão ao fundo do cubo, donde solo quedava pouco de fruta. Creo que hemos terminado com las golosinas.
Los ojos de los lemures la miraban desde todos los ângulos. Los animales rodearam literalmente a la jovem, y quando intentou levantar-se e ir à la salida do recinto, se encontrou com que não queriam deixar-la marchar. Lemur dava vueltas baixo sus pés como gato com a cola levantada, outro saltava como se quisiera atrapá-la. Kate se sentia pouco atrapada. Aunque não eram depredadores, sino solo lemures, pero eram muchos como se acercavam. Kate mirou impotente através de las paredes de mala do recinto, donde estavam Archie e Lilian. Por quê? Por que la deixaram aqui? Aqui é esse donde vivem los lemures, dijo Kelly mientras guiava ao Sr. Smith por el centro. O elemento principal do plan era que o Sr. Smith nunca conheciera Lilian, porque la conhecia de vista. Em teoria, eu habría creído facilmente que ela trabalhava aqui grátis por la bondade de su corazón. Pero Archie dijo que estava em la sangre de Smith, casi instinto, ser extremadamente cauteloso. Se realmente estava tramando algo contra Lilian, seria doblemente cuidadoso com ela. Pero não conhecia Archie de vista. Así que Lilian debia hacer-se a lado por el momento, pois sempre havia espaço para salir a hacer negócios em el centro, pero Archie debia pasear-se com el resto do séquito que acompanharia a Roger, esperando o momento oportuno para pegar bicho em miniatura à la roupa de Smith. Quando Kate viu a la gente, se puso tão contenta que se apresurou a tirar o resto de la fruta do cubo y se dirigiu à la salida do recinto. No se dio cuenta de que los lemures empezaram a alborotar-se aún mais. Uno de elos, ofendido porque não lhe daban fruta, saltou sobre su ombro. Nunca antes lo habían hecho, por lo que Kate se assustou mucho. Ai! Suel Tami! Empezou a girar sobre si mesma, intentando quitar-se de encima ao lemur, pero ele também estava assustado y se aferrou a ela aún mais fuerte y gritou. Sus companheiros pensaram que algo malo estava pasando y se alejaram correndo. Incluso bajo los pies do hombre. Así que Kate pisou acidentalmente la cola de alguém. Naturalmente, o alboroto aumentou aún mais. Uno de los lemures tratou de morder-lhe la pierna para evitar que lastimara a sus companheiros. Que está passando aqui? Roger Smith frunciou el seno, tras haber visto o ídolo que ocorria em el recinto. Mientras tanto, Kate se havia dirigido hacia la salida a hora intentava abrir la puerta com gritos de desesperação y miedo. Cuidado! No les deixéis salir. Kelly gritou corrió hacia el recinto, pero Kate foi mais rápida e se caiu literalmente fuera de él, todavia com el lemur sobre seus ombros, el lemur, aparentemente completamente aturdido, de repente corrió de ela hacia o homem mais cercano, que resultou ser cavaleiro, milionário y bandido secreto, es decir, Roger Smith. Pânico, gritos, alboroto. Pero em 5 minutos, gracias a los esfuerzos de Kelly y outros miembros do personal, los lemures que haviam saltado fuera do recinto fueron atrapados y devueltos a su lugar. Es una barbaridade! Exclamou Roger, cuyo caro traje estava manchado y roto como consequência de todo este alboroto. Lo siento, pero creo que tengo que ir-me. Acaso te preocupa la seguridade? Tus animales se comerão alguém algum dia. Oh, Sr. Smith, le asseguro que este é o primeiro de este tipo em nuestro centro. Kelly balbuceou. Le asseguro que tenemos aqui. E basta, querida, dijo Smith. E arreecho bastante por tu coleção de animales. Ahora, tu, Roger senalou com el dedo ao periodista. Não te atrevas a escrever nenhuma palavra sobre esto, entiendes? Te arrancaré la cabeça se haces de tu periódico eu asme reír de todos, entendido? O representante de la prensa asintió apresuradamente. Kate viu alejar-se ao homem, cujo traje estava coberto de tierra, hojas y trozos de fruta pegados, entonces, sem poder soportar-lo, se echou a reír. Lo siento. Oh, no puedo. Lo siento, não era minha intenção. Pero nadie la regañó. Kelly explicou com suspiro que não pasa nada,
que eso leis ocorre a los recém-legados y puso su propio exemplo, quando era aprendiz aqui, se ouvidó de cerrar el recinto de las abejas melíferas y estas vagaram por todo el centro, incluso se metieron en la caseta de vigilância, donde rompieron el televisor y estropearon las taquilas de la comida untando-os em mantequilla de cacahuete. Y limpiara um comedor de miel, leis será sincera, não é essa tarefa fácil. Kelly resumiu sua história. Luego invitou a todos a almorzar com ela. Ao cabo de um rato, Lilian se les unió ela y Archie intercambiaram miradas, negó com la cabeça, diciendo-lhe algo em silêncio. Entonces Lilian lançou a Kate uma mirada suspicaz y ela casi se atragantó com su bocadillo. Bueno, ¿has conseguido hacer lo que querias? Perguntou Kate em um sussurro mientras la pequena banda de aventureiros se dirigia a casa à última hora de la tarde. Casi, sacudiu Archie la cabeça. Estuve médio paso mais cerca, pero. Por desgracia, tu y tus lemures. Enfim, eu bicho fui destruído. Ai. Kate se sobresaltou. E, deja de assustar-la. Lilian abofeteou a sua esnovio em la cara. Não pasa nada. Para empezar, eu plena era um pouco defectuoso. Assim que passamos a Alameda Plan B. Qual é esse o Plan B? Perguntou Kate. Ir à casa de Smith y averiguar-lo por nuestra cuenta, sorriu a Lilian. Kate estava realmente agradecida de que hubiera algumas pausas em la loucura que la rodeaba para volver a cierta aparência de normalidade. Durante los próximos dias, que quedaban hasta la recepción en la mansión de Smith, podría ocupar-se de sus propios assuntos, es decir, de los deberes imediatos de hombre que dirigia la sucursal jamaicana de la agência de viagens Fênix. Kate, dijo Peg quando Kate apareceu em eu despacho. Deixa-me que te pergunte. Este tu novio? Kate puso los olhos em blanco, vera uma pergunta que deveria haber-se antecipado, después de legar a la oficina em el coche de Archie, de que eu la acompanhara hasta la puerta y le anunciará em voz demasiado alta que tinha negócios cerca, así que... Te veré pronto, nena. Y le soplou um beijo. Esse complicado, replicou Kate. Aún así, Peg entornou los olhos y no viu claro, em seu cérebro se estão formando conexões neuronais de uma docena de las versiones mais increíbles y pronto todas elas serão levadas a la discussão do equipo. Y centremo-nos em eu trabalho, de acordo? Kate sorriu com delicadeza. La imersão em las tareas laborales ayudó durante um rato como para volver a la antigua vida. Pero aún así, Kate sentiu como se tuviera uma cadena atada a la pierna, cuyo outro extremo iba a essa parte de sua vida, que havia sido descoberta hacía pouco y de la que, a hora se daba cuenta com seguridade, era impossível deixar-se escapar. Queres deixar de dar-lhe tanta importância em público? Kate se volvió irritada hacia Archie quando este la recogió em la oficina umas horas mais tarde. A la reina de las nieves le da miedo mostrar emociones? Em primeiro lugar, no apruebo esse apodo. No soy así em absoluto. Y em segundo lugar. Tu y yo. Esto é esse ridículo, não? Soy demasiado bueno para ti. Archie entornou los olhos. Eres. Kate já deu indignada. No reconhecido a um homem mais insolente em minha vida. Só eu o único, sorriu Archie. Não me estranha que Lilian te dejara. Soltou, y luego, ao ver o escurecimento de seus olhos, se arrepentiu de lo que havia dicho, pois era demasiado cruel que alguém se sentiera herido de uma forma tão personal. Lo siento, no pretendia. No pasa nada, dijo Archie, como com sua habitual despreocupação alegre, pero Kate sabia que estava dolido. Esto? Lo dices em sério? Kate mirou a Lilian, que havia vuelto com seu vestidito negro de la tintoreria. Não há nada mais? Que tiene de malo? Lilian frunciou el seno. Está muito bonito. Exacto. Decente. Não é esse decente. Kate sorriu. Lo siento, pero. No te sienta nada bien. No level eu sentido arreglar-se, Lilian se encogiu de ombros. Nick fuera um desfile de moda.
Lo único que tengo que hacer es presentar-me en la recepción, colar-me em su despacho y descargar toda a informação de su portátil. Razão demais. Quem sabe que tipo de situação surgirá? O atractivo é o arma principal de qualquer mulher. Para ti é fácil decirlo, suspirou pensativa Lilian. Todo deve de haver sido fácil para ti. Com semejante cara y semejante figura. Kate não sabia que decir. Nunca havia pensado em quanto de seu êxito em la vida se lo debia a seu aspecto. Pero se hubiera que analisar o tema em profundidade, poderia dizer que sem inteligência, solo por uns olhos bonitos, seguramente não habría conseguido nada. Y, sin embargo, não tinha intenção de echar-se atrás. Y se pergunto? Que? Perguntou a Lilian desde las profundidades de seu armário. Te pediré que vayas de outra maneira. Por quê? Me gostaria ver a minha irmã hermosa. Mais hermosa em uma noite tão peligrosa. Lilian salió lentamente do armário y mirou a Kate penetrantemente, a la vez que com suspicácia. Eso suena terriblemente comovedor. Y me has lamado hermana. Se eso te incomoda. No, por quê? É esse que é esse. Inusual. Se golpeou o dedo índice em la barbila pensativamente. Está bem. Se insistes. Creio que aún estamos a tempo de hacer esta tonteria tipicamente feminina. Pero. Não me vê a mucho esto de ir de compras. Sempre pensei que los vaqueros y una camiseta eram lo mejor. Así que vas a tener que levar-me literalmente de la mano. E estou de acordo, sonrió Kate. Qual é esse o presupuesto para o vestido y o look? Ilimitado, respondió Lilian, y Kate asintió satisfecha. Durante sua estância em Jamaica, Kate se havia acostumbrado à ideia de poder comprar lo que necessitara y no mejor. Nunca havia sido uma de esas mulheres a las que les gustava ir de compras mais que qualquer outra coisa, pero podia hacerlo se surgia la necessidade. Me siento como uma tonta, la voz nerviosa de Lilian volvió a alegar desde o probador. Una mais y nos iremos, lo prometo. La animó Kate. Durante las 2 últimas horas, Cassie havia obrigado a Lilian a probar-se vários vestidos de coquetel y não era lo mismo. Finalmente, la cortina se corrió y Lilian de passo ao frente. Que te parece? Perguntou estendiendo los braços y girando sobre si mesma. Kate se quedou boquiaberta porque era esse vestido. 10 sobre 10. Seda pura de espeso color escarlata, fluía em intrincado drapeado desde o pecho hasta las caderas, deixando-lhe los ombros desnudos, y por debaixo se acampanava em uma larga falda criada a partir de trozos de tela, igual que capulo de flor foi criado por la naturaleza a partir de pétalos individuais. É esse, e é esse. Kate vacilou, luchando por encontrar las palavras. Simplesmente horrível? Suspirou Lilian. No. Te queda muy bien. Exclamou Kate. É uma eleição preciosa, asintiola dependienta que estava a seu lado. Serás o centro de todas as miradas com este conjunto. Eu não quero eso, la mirou Lilian com os olhos entrecerrados. Pero também era evidente que o vestido lhe gostava muito. Se acercou ao espejo y se mirou com o olho escrutador. Não está nada mal. Solo necessito combiná-lo com zapatos y bolso. Decidiu cuenta Kate. Que? Lilian agitou as manos em sinal de protesta. Não puedo aguentar outra de estas pruebas de moda. Pero Kate, com o apoio de la assessora de la boutique, era imparável. Quanto tempo vão estar ali? Dijo Nick mirando o relógio, vamos alegar tarde. Y por quê? Me perguntei. Las mulheres não podem preparar-se antes? Que tiene de difícil? Controla-te, muchacho, sonrió Archie. Las chicas são chicas. Por cierto. Que te parece, Kate? Bueno, es una buena líder. Solo que es muy estricta, dijo Nick.
Me estou tomando unas vacaciones por mi cuenta y me he dado cuenta de que no quero ir a trabalhar. No é esse por ela. É esse que. Creo que é essa hora de que me tome descanso de todo este assunto turístico y proebe suerte em outra coisa. Quizás deveria pensar em abrir restaurante de pescado, como disse Lilian. Por certo, por que perguntas por Kate? Te gusta? Eu não redixo eso, entrecerrou los olhos Archie. Solo queria oír la opinião de outra persona. Creo que é esse fuerte, pero, e esse é esse su ponto débil. Creo que está demasiado acostumbrada a depender de si mesma. Y tiene medo de admitir que eso la lástima. Ela é uma espécie de Nadie para mim, dijo Nick. Em eu sentido de que não é uma pariente, bueno. Quero dizer, sempre repensado em ela como uma estrana. Pero de alguma maneira no quero que Nadie lhe haga dano. Te refieres a mim? Perguntou Archie. Lo siento, pero tu reputação habla por si sola. Nick agitou as manos. Me comporto como cavaleiro exemplar y no la persigo, respondió seu amigo. Ademais, ela parece odiar-me. Parece que quer aranar-me los olhos enquanto estamos em la mesma habitação. Nick estava a ponto de dizer que esto poderia ser la primeira sinal de uma floreciente relação amorosa, pero entonces. Siento legar tarde. Se oyó a voz de Kate, a instante ela Lilian estava em seu segundo piso, ao princípio de la escalera. Tanto Nick como Archie recuperaram o aliento. Porque las duas jovens eram preciosas. Sus vestidos, de seda escarlata y terciopelo negro, largo y corto, eram opostos y, sin embargo, se complementavam elegantemente, lujosamente. Lilian y Kate estavam tão hermosas que uno queria detener o tempo para admirá-las durante muito tempo. Y, por supuesto, todos os pensamentos importantes sobre o próximo negocio volaram imediatamente de las mentes de los hombres. Querida. No tenho palavras, echalou Nick, dando-lhe la mano a sua mulher quando bajou las escaleras. Bueno, não me rei surpreendido com eso, respondió Lilian com seu habitual sarcasmo sarcástico, pero sus mejillas, bajo o maquilagem de noche habilmente aplicado com acento em los olhos, se sonrojaram com rubor de agradável vergüenza. Me alegro de acompanhar a uma dama tão encantadora, Archie fui mais alá de los cumpridos para depositar beijo em la mano de Kate, que nem sequer encontrou algo que dizer. Certamente, não merecia a pena que ambas mulheres se dedicaram a criar imagens deslumbrantes para si mesmas, pero las duas cedieron a impulso momentâneo de cuidar sua beleza y encanto por esta noche. Y ambas pensaram después que talvez tal impulso estuviera dictado por el hecho de que esta velada e prometia ser no solo extremadamente importante, sino também extremadamente peligrosa. La Mansion de Roger Smith era edifício renovado, reparado y modernizado, que datava do século XVIII, quando Jamaica estava em seu apogeu, e o apogeu de la esclavitud. Y donde olha exuberantes jardines alrededor de la Mansion, entre elos una rosaleda inglesa y jardim de pedra japonês, antes estavam las huertas del proprietario e incluso o princípio de los campos donde los esclavos doblavam la espalda durante largas y calurosas jornadas. Sin embargo, ao propio Roger não lhe importava muito o passado histórico de suas possessões. Estava mais interessado em fazer prosperar seu império financeiro, criado durante muitas décadas, em manter a seus competidores muito por detrás de él, em fazer que seus sócios comerciais aceitaram as condições mais favoráveis para él. Assim, para demonstrar uma vez mais sua status à alta sociedade local, assim como para impressionar a alguns sócios comerciais com sua hospitalidade, Roger organizou uma recepção aquela noite. Invertiu em ela numa dezenas de miles de dólares y dijo terminantemente a seus ajudantes y servientes que não tinham direito a cometer o mais mínimo erro. Pero esta recepção não era evento ordinário em eu que pudiera mostrar ao público lo rico y exitoso que era. Esta noite Roger esperava resolver outro assunto extremadamente importante que ultimamente lhe havia estado molestando hasta tal ponto que havia perdido o sueño y o apetito normales, y ademais havia empezado a desquitar-se com outra de suas amantes, uma jovem modelo francesa. Roger se deu conta de que não podia suportar-lo mais. Entonces, me perdi algo. Quando discutimos o plan?
Perguntou Kate. Havia legado a la mansión hacía unos 10 minutos y a hora se encontrava em rincón del lujoso salão lleno de invitados. No se lo res dicho. Lilia mirou a Archie com el seno fruncido. Em realidade, pensei que lo harias. Senaló Nick com destelo. Uma vez mais, só la última, e suspirou. Outra vez só eu la que decide no hace todo. Lilia apretou los dientes cogió a Kate por el codó, tirando de ela hacia el balcão, desde donde tinha uma hermosa vista del jardim. Luego, explicando-lhe que havia dejado el balcão para que nadie la molestara, empezou a dar-lhe o meu lulo el significado de lo que estava ocorrendo de lo que aún estava por venir. Resultou que a nível oficial, es decir, como para toda a sociedade, Roger Smith seguia sendo buen viejo amigo del padre de Lilian y de Kate. Así, Lilian foi invitada a esta recepção com su marido. Pero, em realidade, deveria haber sido incluído com exactitud em la categoria de los principales enemigos de Santiago. Eu acho era que muitos anos atrás, Roger y Santiago haviam competido por poseer la misma lucrativa empresa. Ambos empresários diziavam apasionadamente poseer la acabaram por legar a compromisso, gestão conjunta, inversiones comunes. Pero entonces resultou que Santiago malversou parte del dinheiro, lo que puso a la empresa ao borde de la quiebra. Entonces Roger, aprovechando que poseía una participación de control, tiró de la gestión de la empresa no solo la sacó de la crisis, sino que le facilitou el acceso ao mercado internacional, la ayudó a convertir-se em líder de su estrecho setor. Santiago, por supuesto, também queria sacar el máximo partido de los frutos que traía así o negocio renovado. Pero ahora Roger não era inferior a él, creía que não podia compartilhar o êxito, si, de hecho, lo logró solo. Santiago entonces apenas podia cuidar de si mesmo, todo o tempo desaparecido em centros de reabilitação, donde tratou de curar seus malos hábitos, e o principal de los quales, era uma pasión por el juego. Santiago se sentiu ofendido de que seu amigo sócio de negócios, como él creía, le havia traicionado. Entonces a su equipo jurídico se le ocurrió na salida e conseguiram demonstrar que Roger havia adquirido parte de las ações ilegalmente de este modo, sua influência em la empresa pronto se redujo ao mínimo. Santiago queria a seu amigo. Para ser mais precisos, queria que seu inimigo siguiera em la empresa, pero agora como subordinado, que não estorbara. Naturalmente, Roger não estava contento com isso. Preferiu simplesmente vender a seu amigo e, para ser mais precisos, a seu antigo amigo, las ações restantes que lhe perteneciam decidiu abandonar a empresa por completo. Siguieron comunicando-se, pero agora, sua amistad para toda a sociedade era artificial, mientras que eles simplesmente se odiavam. Foi entonces quando a primeira realmente seria grieta atravessou a relação entre estes dois hombres. Pronto, como elos la lama, se profundizou ampliou, porque agora também uma mulher se interpuso entre elos. Era a madre de Lilia. O destino quis o que tanto Santiago como Roger se enamorassem à primeira vista. Estava claro desde o princípio, seria uma rivalidade feroz, incluso cruel sem regras. Ao final Roger volvió a perder. Outra vez pretendió que com seu principal rival quedaram como se fuera amigos. E a vez terminou a Lilia. Roger tiene muitas razões para querer deshacer-se de ti. Pero tu no, dijo Kate pensativa. Eres la hija de su amado. Eso tiene sentido, suspirou Lilia. Sin embargo. No puedo imaginar quem mais poderia estar tão interessado em esto. Así que. Solo tenemos que descobrirlo. Eso es todo lo que hace falta. Bueno, aí está Roger. Vê-a por aí saludando a los invitados como um anfitrião. É esse bom momento. Nick, vê-a vigilar a Roger se entra em eu estúdio, avisa-me. Entendido, dijo Nick e se fui. Quédate aqui, le dijo Archie a Kate elos junto com Lilian também se fueron, deixando-la confundida sola. Kate regressou ao salão, pero solo momento para tomar vaso de zumo volvió a escapar-se ao balcão. Estava pouco ofendida. Não esperava que lhe confiara algo importante em esta missão,
pero le pareció que la mantenían cerca para vigilar-la y que esse era o fim de su papel. Me echas de menos? Se oyó una voz detrás de ela casi de respingo, era Roger Smith. Buenas noches, murmurou Kate insegura, se deu conta com horror de que la estava mirando. Creo que não nos conhecemos. Me habría acordado de una persona tão encantadora. Como has conseguido la invitación? Com quem has venido? Bueno, yo. Em realidade. Aqui há uma história. Sorriendo estupidamente, Kate pensava freneticamente em como zafar-se de la conversação de aquele tipo em geral. La mano de Roger estava em la parte baixa de sua espalda. Kate tragou saliva. Dodge estava Nick, que se suponia que cuidava de la duena de la casa. Todos la haviam abandonado. De repente, Roger entrecerrou os olhos. A hora la mirava com desconfiança. Eres, e la chica de usou? No es um zoo, murmurou Kate. Eu centro de reabilitação de animais salvajes. Assim que eras tu la que estava em la jaula de los lemures. Roger la soltou tão bruscamente que quase se cai. Com quem has venido? Com Lilian. Soltou Kate. Somos amigos, e continuou, e imediatamente se arrepentiu. Que amigas tão interessantes tinha. Si, Lilian estava invitada. Bueno, bueno. Buenas noches. Com uma risita, Roger se encaminhou hacia la casa. Kate suspirou aliviada. Le temblavam as manos nos pés. Se perguntava aonde habría ido Nick. Volverás pronto? Ciseou Lilian. Se sigues detrás de mim, passarão outros 100 anos por lo menos, dijo Archie. Seus dedos volavam sobre o ordenador e tentava encontrar la contrasena para decifrar la bóveda digital. Lo siento. Estava muito preocupado. Maldita si. Este vestido me aprieta mucho. Lilian se ajustou nerviosamente ao traje maldijo em voz baixa quando o corpino cintirantes casi se lhe deslizou hacia abaixo. Quiso decir algo mais, apresurar de novo a Archie, pero la puerta do estúdio se abrió. Que estás haciendo? Grunou Roger, acercando-se amenazadoramente à la pareja. No tenéis que dar explicações. No os movais. Uma pistola apareceu em la mano de Archie e apontou ao dueño de la casa. Archie! Exclamou Lilian. Nos outros. Este não era o trato. Tu. Baja o arma imediatamente. Redecifrado la contrasena. Descarga-la. Archie dijo. Tenho curiosidade por saber que buscas, dijo Roger. Iso caso omiso de las amenazas se dirigiu a uma mesa situada em rincão de la sala se serviu vaso de água de uma jarra de cristal. Hace tempo sofocante, verdade? Dijo. Estamos buscando qualquer coisa que demonstre que tu e que eres matar a Lilian a Kate. Le espetou Archie com rabia. É esse assim? Por que iba a serlo, se pode saber? Roger enarcou as sejas com aparente surpresa no disimulada. Sempre has odiado a mi padre. Lilian odiava perder o controle de suas emoções, pero agora mesmo lhe estava ocorrendo. Debo admitir que Santiago não era homem fácil de tratar, Roger sorriu com amargura. Pero no hasta esse ponto. Por que iba a querer a sua hija? Hijas, corrigiu Archie. Kate. Vaia, esse viejo zorro era rápido. Não me havia dado conta de que tinha mais hijos. Aunque, com sua afição a todas as faldas, poderia haberlo adivinado. E a sabes, dijo Roger. Puedes descargar-te todo lo que encuentres, por supuesto. E incluso habrá coisas interessantes sobre mim. Pero, nada de lo que estás hablando. Porque no estou interessado em Lilian, ni em essa hija do defunto Santiago encontrada de repente. Assim que... Te importa se me siento rato? Laeda, já sabes, requiere uma cuidadosa atenção. La mano de Lilian se congelou sobre o ordenador, não havia empezado a descargar nada.
De repente, vacilou. Lilian. Le crees? Perguntou Archie. De verdade te lo estás creyendo? Sabes. Puedo sentir quando me mientem, dijo Lilian, exhalando lentamente. Está diciendo la verdade. Eu não tiene nada que ver com esto. Hemos cometido um erro em alguma parte. Se nos ha escapado algo. Has visto a Kate? Una nueva cara irrumpió en la habitación, Nick. Le segui por el jardim. Apontou com o dedo em direção a Roger. Y luego, bueno, lo perdi de vista. Te dije que eu tinha mucho que ver. Exclamou Archie, apontando de novo ao caseiro. Lo has pasado bastante mal, dijo Roger com indiferencia. Queres um pouco de água? Y por cierto. De verdade os habéis quedado todos sem inimigos y solo queda um suspechoso, vio solo? Tenho mucha curiosidade. Lilian, dime, por que não podíamos antes largar-nos, ir a outro sítio y empezar a vivir de novo? Nick gimió. Estou tão harta de esto. Y no encuentro a Kate. Por cierto, Nick redondeou los olhos. Y quem é esse Sandro? Este é esse sua adiestrador? Senaló com o dedo una Y outra vez em direção a Roger. Se hizo eu silencio em la habitación durante unos minutos. Como sabes esse nome? Perguntou Lilian muito tensa. Bueno, é esse. Quando vinimos aqui, Kate me dijo que o tipo de lacalle. Dijo que um tal Sandro le manda recuer dos Y le promete que arderá em el infierno. Kate dijo que ao princípio lo ouvidó deu susto, pero ahora lo recordó. Entonces, quem é esse? Ya lo sé. Roger se levantou de la silla. Y créeme. É esse um homem realmente peligroso. Pero. Não tenho nada que ver com ele. Por que deveríamos creer-te? Lilian sorrió, pero ao mesmo tempo puso la mano em el ombro de Archie. No tenéis por que hacerlo. No es necesario, y él, de mala gana pero obedeciendo, guardó su arma. Y también sé muy bien quién es Sandro. Y de lo que es capaz. No sé que me impide ahora mismo lamar a seguridad a la policía, quejar-me de que me amenazam me roubam. Roger suspiró, poniendo-se o traje. Quizá todavia me sienta em certo modo amigo de tu padre, Lilian, incluso apesar de todo lo que ha hecho. Tienes razão. No há muitas razones para creer-me. A menos que puedas dar-lhe sentido ao hecho de que Sandro intentou destruir mi almacém de eletrodomésticos há 2 meses. La informação sobre eso, por cierto, está almacenada em um ordenador. Supongo que a conoces la contrasena. Kate empezava a pensar que talvez seus amigos já se haviam evaporado y se havia quedado aqui sola, y não estava claro que iba a ser de ela a continuação. Por isso, quando aparecieron de repente y la encontraram em uno de los salones de la mansión, experimentou sentimentos encontrados, alívio y um destelo de ressentimento ao mesmo tempo. Pero se surpreendió aún mais, porque Roger estava com elos y parecia que. Bueno, ya no era o inimigo. Y ao cabo de uns minutos, Kate pudo estar segura de todo. Porque ela, ao ser levada à parte, foi finalmente esclarecida sobre todo o que havia sucedido. Resultou que Sandro era um homem de negócios pequeno pero agressivo, muito ambicioso, relacionado com a máfia local. Também era turista. Y guardava celosamente seu mercado. Em eu que la agência de viagens Fênix havia irrompido hacía um par de meses. Kate recordou como um tipo estranho legou à oficina y dijo que su jefe le havia dicho que le dijera que Sandro controlava a los turistas em tal qual barrio, así que não havia razão para organizar suas excursões ali, ni para alojá-los em um hotel de ali. Kate não habló personalmente com aquele tipo e não estava em la oficina em aquele momento y o contenido de la conversación se lo transmitió la excitada Peggy. A Kate lhe pareceu uma tonteria, indigna de sua atenção, uns tontos deu lugar que se imaginavam que não era nadie. De todos modos, por supuesto, no dejó de hacer lo que estava haciendo y ni siquiera lo denunció a la policía.
Y entonces, como não podia ser de outra maneira, Sandro decidiu actuar. Enviou a um homem que temia que deixasse de Kate para sempre. Quer ver a ser de mim agora? Kate estuvo a ponto de lorar. Eu acho de que o inimigo era definitivamente conhecido, Y de que não se tratara de Roger ni de nadie terrivelmente poderoso, no la hizo sentir-se melhor. E a mim encargado eu, dijo Roger, sorriendo Y asintiendo a Archie. El estilo acaba de decirle a la policía que te atacaram. Já, Y eso es todo lo que puede hacer. Pero, chica, tenho muitos contactos em Jamaica, por suerte. Así que este homem ha sido encontrado. Y es gracias a él que creo que podré atrapar a Sandro ahora. Me ha estado molestando durante muito tempo. De que ver a todo esto? Kate seguia siendo um pouco lenta. Bueno, sem dúvida deverias quedar-te em um lugar seguro durante um par de dias, dijo Lilian. Y luego. Por que não me hablaste de Sandro antes? No habríamos tenido que empezar todo esto. Agitó las manos. Y me habría perdido la oportunidade de verte com um vestido adequado, sorriu Archie, lo que le valió a Lilian uma nova bofetada educativa. E é esse que se me ouvidó. Se me ouvidó. Kate Lori que ó. Apesar de que Roger lhe assegurou que não havia peligro para nadie em sua casa, Lilian dijo que seria melhor que volviera a la suya. Seria melhor assim. Também lhe dijo a Kate que parecia que solo tendria que descansar uns dias mientras se ocupava de sua seguridade. Y luego tendria que hacer o trabalho duro, porque provavelmente la policía queria tomar-lhe declaração. Kate solo podia estar de acordo. Debia de ser o cansancio por todo lo que havia passado, pero aqueles dias se lhe haviam passado volando. Por fim se havia resuelto todas as formalidades Y todos los que pudieron lhe asseguraram a Kate que por fim estava a salvo. Quero volver a mi casa, dijo com seguridade. Me dá medo imaginar como será a agência sem mim. Não me surpreenderia que me despediera agora. Poderias dizer-lo, Lilian se encogió de ombros. Não ouvides que eres uma heredera como eu. Solo es necessário realizar um exame genético para confirmar tu parentesco com Santiago Y luego. E a ti lo redicho, replicou Kate secamente. No quero esse dinheiro. Talvez. Dijo Lilian pensativa. Pero seria justo. ¿Has oído hablar de la compensação moral? ¿Estás segura de que não la necessitas? Piensa. Poderias encontrar algo que te guste. Kate prometeu pensá-lo. Sem dúvida havia algo de verdade em lo que decía sua recém-descoberta hermana. Kate pensou em como poderia utilizar o dinheiro para ajudar a seus padres adoptivos. Hacía tanto tempo que queriam uma casa nova Y e seria hora de hacer reparações em el apartamento. Y ela poderia comprar-se um apartamento à parte. Y também, quizás, intentaria empezar algum negocio propio. Y, por supuesto, poderia donar uma importante quantidade de dinheiro a obras benéficas. Provavelmente, pensou Kate, sua primeira madre lo aprovaria. Y ao final, Kate lhe dijo a Lilian que estava totalmente de acordo. Y Kate também se surpreendeu ao dar-se conta de repente de que havia perdido todos seus sentimentos por Nick. Y agora não podia entender-se a si mesma em absoluto, como se havia obsesionado tanto. Pero lo mais importante era que eso era coisa del pasado. Agora su corazón era libre de nuevo. Nick, por cierto, por fim havia decidido deixar la agência de viagens e veu Y, Lilian e Ban abrir um restaurante em La Playa. Kate, voivo Elvis a salir temprano? Perguntou Peggy quando Kate salió de su despacho. Sí. Y no esperes a Manana, dijo ela. Manana é esse mi dia livre legal. Peggy sacudiu a cabeça Y e tornou los olhos antes se salia com la suya. Sin embargo, la razão de este câmbio estava clara. Y ahora mismo essa razão, bajo la aparência de um homem de pelo castanho terrivelmente encantador, estava entrando em la oficina, atraindo las miradas de todo o personal feminino. Lo siento, no lo sientas, grunou Kate avergonzada, cogiendo o ramo de rosas de las manos de Archie.
Lo siento, não he podido resistir-me a tomar-te um pouco eu pelo sonrió el, le rodeó la cintura com el braço y la sacó deu despacho. Teniam planeada uma cena romântica para esta noite. Y manana, uma excursão em iate para ver delfines. Kate se permitió por fim lo que levava tanto tempo proibindo-se cruelmente, um romance real y ardiente. Archie havia hablado seriamente com Lilian la noche anterior, assegurando-lhe que não iba a hacer-lhe dano a sua hermana. Esa manana havia visitado uma de las mejores joierias de la isla, donde havia comprado um pequeno pero extraordinário regalo para Kate, que iba a entregar-lhe esta noche um anillo de diamantes.